Bom, pessoal, boa noite. Vamos mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial. Hoje a gente tem o professor Fábio de Souza, que vai ministrar a aula de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. O professor Fábio tem toda uma história dentro do ProHeart, né? O que a gente chama de ProHeart raiz. A gente se conheceu há 23 anos, não é, Fábio? Você para aí. Mas agora eu gostei mais Quando ele dele. era residente de clínica médica, depois Ficar mais parecido com o seu voltou para cabelo. fazer o mestrado, o doutorado, e, e agora o professor Fábio é professor da Unirio e tem parcerias importantes com a gente do ProHeart. Então, está com a palavra, Fábio. Bom, Beth, um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Eu não estou conseguindo ver aqui todos que estão aqui, mas acho que o Pedro, alguns aqui já me conhecem. Beth, basicamente, são alunos residentes, só para eu... Aluno de iniciação científica e alunos de pós também. Tem Tá bom, alunos tanto do ProHeart quanto do LAPARC. ok. Não, só para eu saber que eu montei a aula basicamente pensando nisso, às vezes eu vou falar um pouquinho mais do estudo, mas enfim, para a gente ver como é que vai ser essa pegada. Bom, gente, para quem não me conhece, a Beth já me apresentou, né? De tudo que eu já fiz nessa vida, eu gosto de ser apresentado mesmo como ProHeart Raiz, é isso que eu gosto de ser, enfim. É um prazer estar aqui, sempre qualquer atividade do ProHeart para mim é um grande prazer, e hoje me pediram para falar desse tema, que é um tema que me agrada demais, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Eu coloquei embaixo aí o Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, que é o nome em inglês, porque a gente vai ouvir isso muito. Então, não adianta a gente fugir do inglês aí, que o HFpEF, o tempo todo a gente está ouvindo esse termo. Então, tanto o ICFEP como o HFpEF fazem menção à mesma síndrome. A gente vai falar um pouquinho disso hoje, dentro, é óbvio, do contexto da hipertensão arterial e da hipertrofia ventricular, que a gente vai ver que é uma das principais causas, se não a principal causa ali associada com o ICFEP. Esse slide está aí meio underground, aí está com esses dois artigos de fundo aí, mas depois eu posso mandar para vocês, que é basicamente artigos que eu me baseei para fazer essa aula, são artigos bem interessantes de revisão, tanto da fisiopatologia, da ICFEP, quanto do manejo, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal a voz? Eu não sei se o som tá legal. Sim, estamos ouvindo bem. Tá bom. Bom, eu planejei aqui uma agenda de aula assim, baseada na ICFEP, né? Tentando fazer uma coisa mais didática, como é que a gente vai falar disso hoje aqui para vocês, né? Então, primeiro, a definição da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? Mas mais do que definir, né, com uma frase ou com um texto, a gente entender um pouquinho o que isso representa, né? Qual o tamanho desse problema. Vale a pena a gente estar aqui hoje discutindo isso? É um problema que representa alguma coisa? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Uma vez que a gente entende o tamanho desse problema, como é que a gente faz esse diagnóstico? A pergunta que eu quero que vocês pensem para responder no final da discussão, né, é assim: a gente sabe reconhecer esse EFEP? Ou será que a gente não está reconhecendo muitas das EFEPs que estão passando por nós, tá? E, por último, eu vou falar um pouquinho sobre tratamento, para a gente discutir o que funciona para a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, né, para insuficiência cardíacas em geral. Funciona para esse EFEP? Não funciona? Por que parece que não funciona? Tá? Vamos falar um pouquinho sobre tratamento, ok? Primeiro slide que eu trago para vocês é justamente sobre o tamanho do problema, tá? Vou passar o mouse aqui para a gente poder ver. Ó, essa coluna aqui é um estudo epidemiológico do derivado do Framingham, que a gente está vendo aqui a incidência de insuficiência cardíaca, tá? Em maneira geral, em homens e mulheres aqui, homens nessa coluna mais escura, nas mulheres mais claras. Aqui na década de 90 a 99, aqui, e aqui na década do início dos anos 2000, aqui, em homenagem ao Pedro aí, tá? Vejam que parece que a incidência está reduzindo, né? Tanto para homem quanto para mulher. No entanto, quando a gente vê essas incidências divididas entre insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada,
a gente vai ver que a fração de ejeção reduzida, que eu coloquei em azul aí, parece que reduz também, tá? Parece não, reduz, enquanto que a ICEFEP, a incidência de ICEFEP nessas décadas, ela vem aumentando, tá? Então, sim, parece que é um problema bastante razoável do ponto de vista de número de pacientes que têm essa síndrome, e a gente precisa estar preparado para tratar isso, tá? Se a gente olhar um pouquinho mais de perto para a característica desses pacientes que eu achurei para vocês ali agora, que eu mostrei, só para destacar aqui as comorbidades, de maneira geral, aqui não tem muita diferença nesse estudo em relação a ICFR e ICFEP, mas olha só a percentual de pacientes que é hipertenso, tá? Mais de 70%, quase 80% em algumas classes aí. Hipertensão em tratamento, vocês percebam que é um pouco menor. E eu destaquei também o diabético, que fica ali entre 1/4 e 1/3 do grupo, tá? Então, desde já, pontuando o quanto que essas duas doenças, com destaque para a hipertensão, é importante nessa síndrome que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Aqui na mesma linha, só para mostrar ainda o tamanho do problema, essa é uma publicação do Lancet, mostrando vários estudos populacionais em vários países, com algumas diferenças faixas de idade, tá? Se não são o mesmo, tá? Em baixas faixas etárias, mas percebam que a barra, a parte azul da barra, é a representação, é a proporção de CFEP dentro de um universo de insuficiência cardíaca, né? Rosa seria CFEP. Então, percebam que em diferentes séries, a ICFEP produz aí pelo menos metade, e em muitas delas mais da metade. Poucos são aqueles que têm menos da metade de representação dentro do universo de pacientes com diagnóstico de insuficiência cardíaca, tá? Bom, se a gente vence, então, essa etapa do problema, do tamanho do problema, e eu já consegui convencer vocês que, pelo menos, do ponto de vista de prevalência, né, de número de pacientes que têm essa doença, ela é importante, eu preciso olhar para ela. Vamos tentar definir agora de uma maneira mais didática, né? Aí, à esquerda, no quadrinho da esquerda, se vocês quiserem ler, tem uma definição clássica da insuficiência cardíaca, que a gente tirou, está tirada do Harrison, foi publicada a 7ª edição em 1974. Tá? Vejam só como é que a insuficiência cardíaca era definida aí. Tá? Uma condição na qual uma anormalidade da função miocárdica é responsável pela inabilidade dos ventrículos de fornecer quantidade adequada de sangue, blá, 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 blá. Ninguém vai jogar essa definição fora, né? As definições mais tradicionais de insuficiência cardíaca sempre vão ser assim, baseados no modelo hidrostático, vamos falar assim, no modelo da caixa d'água, né? O paciente está muito líquido ou não está conseguindo bombear sangue para diante. Quando a gente olhar lá para os critérios de Framingham ou para os critérios de Boston, os critérios clássicos que a gente faz diagnóstico de insuficiência cardíaca, que ensina na faculdade, que vocês têm que saber, a gente está muito provavelmente, a gente está se referindo a um modelo que foi, muito provavelmente não, a gente está se referindo a um modelo que foi montado em cima da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Em 2021, tem um documento muito interessante, publicado no Journal of Cardiac Failure, que é a definição universal de insuficiência cardíaca, uma proposta um pouquinho diferente. Tá? Então, vejam só, uma síndrome clínica com sintomas, sinais e sintomas causados por uma anormalidade cardíaca estrutural e ou funcional, que é corroborada por níveis de peptídeo natriurético elevados ou por uma evidência objetiva de congestão. É totalmente diferente da primeira definição. A gente vai explorar um pouquinho isso aqui hoje, para a gente ver. Bom, alguém já pode começar a pensar assim, bom, mas então eu vou ser obrigado a fazer eco para fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca? Porque nos modelos clássicos tradicional da gente falar sobre isso, critérios de Framingham, de Boston, a síndrome clínica, o nome já diz, é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, a gente não precisa de imagem para discutir esse diagnóstico. No entanto, agora eu vou mostrar para vocês que para classificar a insuficiência cardíaca e definir se ela é de fração de ejeção reduzida ou preservada, por óbvio, sim, eu vou ter que fazer a imagem para a gente conseguir fazer essa classificação, tá? Bom, aqui é mais uma vez o que foi discutido nesse modelo, tá? Então, eu tenho sinais e sintomas de doença cardíaca estrutural associada, de sintomas de insuficiência cardíaca associado a uma evidência de cardiopatia estrutural, tá? Essa evidência não necessariamente precisa vir do eco inicialmente, tá? A gente vai ver mais adiante que alguns documentos vão falar que se você é um eletrocardiograma com
sobrecarga ventricular, se você tiver um raio-x de tórax com medo cardíaco com congestão pulmonar, isso, na verdade, está mostrando que existe uma patologia estrutural, mas classicamente a gente está falando sim do eco, tá? Mas não necessariamente. E se ela for associada a uma das duas coisas, tá? Ou seja, ou aumento de peptídeo natriurético, tá? Que são em níveis em cortes que eu vou dar daqui a pouco para vocês, que não são níveis elevados, é bem baixo, porque a gente está acostumado de pensar de elevação de peptídeo natriurético. Ou uma evidência inequívoca de congestão pulmonar, né? O paciente está em choque cardiogênico, por exemplo, no quadro de insuficiência cardíaca aguda, ou se você examina o paciente e ele tem congestão pulmonar, então você já tem esse diagnóstico de insuficiência cardíaca. Nesse perfil de paciente, você fazendo o ecocardiograma, a gente vai ter uma das várias formas de classificar a insuficiência cardíaca, que está à direita para vocês aí, uma classificação proposta baseada na fração de ejeção, tá? E como é que ela vai ser? Se ela for menor que 40%, tá? Ela vai ser reduzida, e aí eu destaquei para vocês o que a gente chama de classicamente de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ou HFpEF, né, do inglês, que é aquela maior ou igual a 50%, e aqui eu não estou fazendo distinção de sexo, tá? O homem ou mulher, mas eu coloquei junto aí essa moderadamente, essa levemente reduzida, e eu vou explicar por que para vocês mais adiante, porque na maioria dos trials que estudam o ICFEP, que classificam o ICFEP, eles vão acabar incluindo esse modelo de paciente também. E isso é dado tanto como fator de confusão, como aí para discussão do resultado desses estudos, tá? Quando eu falo fração de ejeção preservada, eu estou me referindo classicamente a uma fração de ejeção maior que 50%. Eu só destaquei aí que tem essa terceira classe, que é uma fração de ejeção intermediária, que frequentemente nos estudos está dentro da ICFEP, tá bom? Para não falar que eu não falei, lá embaixo tem uma outra ainda, que é a fração de ejeção melhorada, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas sim, isso existe. É aquele paciente que foi diagnosticado com fração de ejeção reduzida, tá? E que depois do tratamento ele melhora pelo menos 10 pontos da fração de ejeção e agora tem fração de ejeção acima de 40%. Se alguém me perguntar por que isso, eu vou dar só um exemplo, né? Até há algum tempo não se tinha a certeza de que uma vez que você tratou um paciente com ICFR que ele melhorou, que você deveria manter o tratamento. Hoje a gente sabe que sim, a gente não suspende droga, por exemplo, naquele paciente que melhorou, a gente sustenta aquele tratamento para ele, tá? Mas sim, vocês vão ver esse nome, fração de ejeção melhorada, um paciente que teve reduzida e que agora melhorou, tá bom? Ok, então na medida que eu tenho sinais e sintomas de basicamente de espinéia de esforço, né? E que eu tenho uma alteração estrutural, que eu vou olhar o meu fenótipo, tá? Eu botei aí 4 coraçõezinhos embaixo desse coração cansado para vocês olharem. Essa é classicamente os fenótipos de insuficiência cardíaca que a gente ensina, né? Então a gente pode ter o paciente dilatado, a gente pode ter o paciente, não só, aqui não é a cardiopatia hipertrófica, a gente pode ter o modelo de hipertrofia ventricular e a gente pode ter o paciente com doença restritiva, que é o paciente que tem já desde o início uma diástole muito comprometida, tá? Se eu tenho esse modelo ou dilatado ou hipertrófico, tá? Vamos falar um pouquinho desses dois no meio aqui. Provavelmente eu vou ter hipertrofia ventricular associada. E aqui eu quero fazer um parênteses para falar de HVE para vocês, se alguém não explicou isso, vamos entender agora. Hipertrofia ventricular, o conceito de hipertrofia ventricular do ecocardiograma, ele é um conceito de massa, massa indexada pela superfície corporal. Tá? Então a gente pode se habituar a achar que um coração hipertrófico é sempre um com, por exemplo, um septo muito espessado, com as paredes muito espessadas. Mas, na verdade, se ele não tiver a parede espessada, mas pensa comigo, se ele tiver uma dimensão cavitária muito grande, tá? Ou seja, uma miocardiopatia dilatada, com cavidades muito amplas, ele vai ter esse modelo aqui, ó, de hipertrofia, que a gente chama de hipertrofia excêntrica, tá? A gente vai dar esse modelo de hipertrofia com valores diferentes para a mulher e para o homem. Não vou ficar falando para vocês decorar esses valores agora, só entendo que é um valor indexado de massa, tá? Que é estimado pelo eco, pela uma equação matemática,
E se a parede for mais fininha do que em relação ao diâmetro da cavidade, com essa relação menor que 0,42 que está aqui do lado, a gente vai dar esse diagnóstico de hipertrofia excêntrica, tá? Vamos falar um pouquinho agora desse quadradinho de cima da direita aqui, que é a hipertrofia concêntrica. Esse é o modelo clássico da hipertrofia ventricular da cardiopatia hipertensiva, tá? A que a gente fala da HVE associada à hipertensão, que vai ser mais o que a gente vai discutir aqui hoje. O que acontece aqui? Aqui sim, a gente tem geralmente por sobrecarga depressão, pode acontecer em outras patologias também, o clássico, por exemplo, a estenose aórtica, mas é muito mais comum na hipertensão por prevalência. A gente tem um espessamento da parede do ventrículo, geralmente ela acontece igual tanto no septo quanto na parede livre do VE, e se a gente olha a relação da parede, da grossura da parede com a cavidade, a gente vê que é muita parede para pouca cavidade. Então, essa é uma hipertrofia concêntrica. Mas em ambos os casos aqui, se eu pegasse esse coração e pesasse, eu vou ter uma massa de músculo, de miocárdio, tá? Aumentada, sempre indexada pela superfície corporal do paciente, tá bom? Aqui é que seria um coração normal, né? Existe mais um conceito ecocardiográfico que às vezes é difícil da gente perceber a diferença no que as pessoas confundem, é quando a gente tem remodelamento concêntrico. A gente tem aumento da espessura das paredes, a gente percebe um remodelamento, mas você não chega a ter o índice de massa aumentado. Então, você não tem um critério clássico de hipertrofia, mas você fala em remodelamento concêntrico, que é mais comum em mulheres do que nos homens, tá bom? E daí, né? Por que acontece HVE na hipertensão? Por que isso gera uma doença? O início do processo, gente, é adaptativo, tá? Acho que fica fácil da gente entender. Então, a gente hipertrofia como hipertrofia qualquer músculo que a gente está lá na academia, quando você aumenta a quantidade de esforço que você faz, o número de repetições que você faz, você hipertrofia. No entanto, depois do mecanismo adaptativo, que é bom, né? Você passa para um mecanismo patológico. E geralmente isso vai dar o desenvolvimento dos vários fenótipos que a gente está falando aqui, primeiro passando pela ICFEP, mas vejam bem, a gente pode ter hipertensos de longa data com a hipertrofia, com um coração já dilatado, né? Geralmente é um caminho que vem depois. Primeiro a gente hipertrofia, depois a gente dilata, tá? Mas o mecanismo de hipertrofia concêntrica vai ser muito mais comum. Esse slide aqui tem um monte de coisa escrita, eu não quero que vocês leiam isso tudo, eu só botei aqui para me guiar no meio da aula mesmo, e aqui eu vou começar a falar um pouquinho de fisiopatologia dessa hipertrofia, tá? Sem a gente entrar muito em conceitos muito básicos e muito densos, né? Que eu acho que não é o objetivo da aula, mas é importante a gente entender que o entendimento da fisiopatologia da hipertrofia ventricular, ela vem mudando bastante nos últimos anos, nas últimas décadas, e com isso vem também aumentando e melhorando o entendimento dessa insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? Isso aqui eu só botei para mostrar para vocês o seguinte: eu estou falando de ecocardiograma, eu estou falando de hipertrofia concêntrica, hipertrofia excêntrica, mas é um dado interessante de prognóstico. Toda vez que a gente fala assim, HVE, hipertensão, literatura, prognóstico, pacientes que têm diagnóstico de HVE ou que têm lesão de órgão-alvo, hipertrofia ventricular, tem pior prognóstico, muitas das vezes. Talvez vocês não tenham ideia disso. A gente não está falando de estudo com ecocardiograma, a gente está falando de estudo com eletrocardiograma. Então, antes da gente ter o diagnóstico do ecocardiograma da hipertrofia ventricular, e até pouco tempo atrás a gente não tinha essa facilidade, tudo que a gente vai estudar, que a gente vai ver da década de 90, principalmente para trás, é com eletrocardiograma, tá? Então, só para lembrar que o eletrocardiograma, a gente tem vários, eu não vou falar de eletro aqui, mas a gente tem vários sinais eletrocardiográficos de hipertrofia ventricular, os mais clássicos, né? Sokolov, Lyon e Cornell. Eles têm uma excelente especificidade para hipertrofia ventricular, mas eles não têm boa sensibilidade. Então, a gente tem sim aqui uma meta-análise mostrando aumento do risco relativo de mortalidade, tanto para Sokolov e Lyon quanto para Cornell. Mas vejam bem, e aqui, provavelmente nessas populações, existiu mais HVE do que a gente estava vendo. Isso aqui era HVE marcada pelo eletrocardiograma.
É só uma coisa interessante da gente perceber, que às vezes a gente não dá muita importância para o eletrocardiograma, mas eletrocardiograma que marca hipertrofia ventricular, ele tem valor prognóstico sim. Ah, mas o eletro pode ser normal e o paciente pode ter HVE. Pode. O eletro não tem boa sensibilidade, ele tem boa especificidade. Mas aqui a dica que fica é, estou vendo um paciente hipertenso e ele tem eletrocardiograma alterado, isso é importante, porque isso marca prognóstico. Bom, mecanismos assim fisiopatológicos, né? Acho que esse conceito antigo aqui que está em cima, né, da insuficiência cardíaca, diferenciando a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada da reduzida, talvez o público que está aqui hoje é mais jovem não se lembre, mas assim, era muito comum a gente ouvir isso, né? Paciente com hipertensão arterial, ele desenvolve a disfunção diastólica, a insuficiência cardíaca diastólica, era assim que a gente chamava, e depois ele evolui para a insuficiência cardíaca sistólica, como se todo mundo fizesse esse caminho e como isso se fosse uma coisa linear, tá? Esse é um conceito mais antigo. Um conceito mais atual é a gente entender que na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a gente tem mais mecanismos inflamatórios envolvidos, tá? Com disfunção endotelial e que leva a uma série de remodelamentos e de enrijecimento arterial, enfim, e isso vai levar às lesões do órgão-alvo e vai levar ao dano tecidual, a HVE, aumento da rigidez arterial e assim por diante. Enquanto que na insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida, você teria mais a lesão. Por exemplo, a cardiopatia isquêmica, né? Um modelo clássico que leva o paciente a desenvolver uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida após um infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, esse é um conceito mais atual que fica talvez um pouco mais assim claro da gente entender e tem que botar o conceito de inflamação no meio. Então, se a gente não conseguir colocar, a gente não vai atingir esse propósito de entender fisiopatologia da ICFEP, tá? E por último, lá embaixo, um conceito mais emergente, tá? Que vocês vão ver aí que, na verdade, o que esses conceitos estão se cruzando, eles não são excludentes, né? Na verdade, depende. Algumas síndromes, sim, são muito clássicas de fazer ICFEP, algumas síndromes, sim, são muito clássicas de fazer ICFE, mas não são excludentes. E, de um lado, você tem mais doença microvascular, mais reação inflamatória, tá? Enquanto do outro, você tem mais injúria, mais problemas relacionados à mortalidade cardiovascular aumentada, enquanto do outro lado é uma mortalidade não diretamente cardíaca, né? Então, e principalmente com esse monte de pessoinha aí coloridinha escrito aí, fenótipos, né? Isso já é caminhando para a medicina de precisão. É um conceito emergente que eu acho que vocês têm que se envolver cada vez mais, entendendo que a gente tenta colocar os pacientes em grupos que a gente acha que são grupos homogêneos, e são, de fato, em algum aspecto, né? Então, você tem lá uma corte de hipertensos no ProHeart, que são hipertensos resistentes. Então, eles têm alguma coisa em comum, mas eles têm muitas coisas também que não são em comum e que fazem com que respondam de formas diferentes ao tratamento, e a gente precisa entender isso cada vez mais para não tentar encaixar os pacientes à força naquele modelo que a gente construiu para eles, entendeu? Aqui só é um pouco mais do mesmo para conceituar e para frisar com vocês que a ICFEP, né, com esse modelo de hipertensão clássico, a gente tem que pensar em mecanismos inflamatórios de disfunção endotelial, aí começando aqui na síndrome metabólica, obesidade, diabético tipo 2, passando por marcadores de liberação inflamatória, marcadores inflamatórios do vaso, levando as múltiplas lesões do órgão-alvo, estresse oxidativo, e por último, lá no final, a fibrose. Se deixar, eu vou começar a falar da boa e velha aldosterona, então vou pular essa parte, senão vão achar que eu tenho fixação pela aldosterona. Tá, mas para a gente estudar a ICFEP e a ICFER, é justo que a gente fale, sim, que os fenótipos, apesar deles poderem se cruzar e terem muito em comum, eles têm muito também muitas coisas diferentes, que a gente consegue classificar de uma forma olhar de uma forma bem clara, tá? Então, olhem aqui, o rosa aqui é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e o azulzinho é reduzida. Em geral, eu vou destacar para vocês aqui as setinhas. Os pacientes na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, eles são mais velhos, tá?
Em geral, é mais comum em mulher do que em homem. Você tem muito mais doença isquêmica, DAC, né, doença arterial coronariana, na reduzida do que na SFEP, tá? Macrovascular, pelo menos. Enquanto na SFEP você tem muito mais o quê? Hipertensão, fibrilação atrial e doença renal, tá? Então, por aí vai. Isso não é novidade para vocês. Se a gente olhar isso aí, SFEP, a gente vai ver muitos pacientes, eu tenho certeza que estão no ambulatório do ProHeart aqui, tá? Muitas mulheres, mais de 60 anos, com fibrilação atrial, com hipertensão, no caso, hipertensão resistente, com doença renal já estabelecida. Então, é um modelo muito claro de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é diferente do reduzida, tá? Então, voltando para o nosso coraçãozinho, tá? Se você tem os sintomas de insuficiência cardíaca, o paciente descreve para você, por exemplo, dispneia de esforço, vamos ser claros, assim, não vamos florear muito. Ele tem dispneia de esforço, tem capacidade de fazer a atividade física, ele tem sinais e sintomas que sugerem que ele tem insuficiência cardíaca, por isso, né? E aí você vai, por exemplo, e faz um ecocardiograma. Se o ecocardiograma te mostra alterações estruturais, te mostra uma hipertrofia importante, fica muito próximo do diagnóstico de CFEP, como eu acabei de falar para vocês da definição de insuficiência cardíaca lá, tá? Se a gente tiver à mão, por exemplo, o peptídeo natriurético, é a próxima coisa que a gente faria para a gente ver se realmente o paciente tem critérios para CFEP. No entanto, eu quero dizer para vocês que, às vezes, esse coração não tem uma alteração estrutural tão evidente, tá? Mas aí a gente vai ter que ter um grau de suspeição maior para investigar o nosso paciente, principalmente se a gente está diante de um doente hipertenso. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Cardiologia, se o eco for supostamente normal, né? Isso vai aumentar muito a chance de você não perder o diagnóstico. Cardiologia é igual score, né? Então, se a gente tem dispneia ou fadiga de esforço, procurou doença cardíaca estrutural, fez lá peptídeo natriurético, se por acaso não conseguir fechar o teu diagnóstico, o que eu posso fazer para melhorar isso? A gente está passando agora para a segunda parte dessa discussão. Já sei o que é esse EFEP, eu já sei que é um problema importante, eu já sei como é que eu posso construir esse diagnóstico através de peptídeo natriurético a partir de doença estrutural no meu eco, para reforçar que esse paciente tem insuficiência cardíaca, mesmo que a fração de ejeção dele não seja reduzida, isso é insuficiência cardíaca. Tá, mas não está muito claro, eu preciso de uma outra ferramenta. Eu vou falar desse score aqui, ó, score HFpEF, só que tem um doisinho no H. Não vou falar desse aqui da direita, não, porque ele é um pouquinho mais denso e tem muito dado ecocardiográfico. Aqui também tem o score HFpEF, mas embora a maioria aqui seja ainda aluno de graduação, eu acho que todo mundo, todo médico pode formar, do mesmo jeito que eu acho que ele pode formar sabendo o básico do eletrocardiograma. Vou falar um pouquinho do eco nesse score FPF aqui e de outros dados que vai ajudar muito a gente a aumentar a nossa probabilidade de não perder o diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, focando aí no nosso paciente hipertenso. Bom, não sei se está claro na tela para vocês, aqui para mim está cortando um pouquinho, mas esse é o score, tá? Aqui dá, ó, H2FPF. O que é esse score FPF? São características clínicas, com exceção de uma que eu vou falar para vocês, que é do eco, tá? Onde você vai fazer uma medida de score, aqui embaixo eu gosto dessa figura, porque ele traz a probabilidade de acordo com o total de pontos, tá? E você vê se isso, quanto mais pontos o paciente tem, maior a probabilidade dele ter esse efeito. Então, veja bem, obesidade, IMC acima de 30, ganha 2 pontos. Tá? É extremamente comum pacientes obesos terem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Hipertensão, aí o paciente tem que estar usando acima de 2 antihipertensivos, ganha 1 ponto. Fibrilação atrial, 3 pontos. Aumento da pressão pulmonar, que está definida aí como acima de 35. Idade acima de 60 anos. E esse último itemzinho aí que está escrito assim, linha acima de 9, tá? Que é uma medida que a gente tem da diástole do coração, tá? Então, se eu tenho todos esses pontos, eu somo 9 pontos, a probabilidade de CFEP é quase 100%, tá bom? Mas aonde que eu fico nessa escala como um número assim razoável? Número 6, tá? Se eu tenho pelo menos 6 pontos nessa escala, eu vou valorizar muito a possibilidade do meu paciente ter CFEP, tá bom?
Gente, nenhum score é 100%, lógico, né? Você pode ter um paciente que tem 4 pontos e tem CFEP, ou um que tem, vai ser mais difícil ter um 4 que tem do que um que tem 9 que não tem. Mas estou dizendo para vocês que é uma ferramenta que te auxilia, tá? Não é que ela te engessa ou que todo mundo tem que preencher todos esses, não. Ok? Aqui é a mesma coisa, é o mesmo score, tá? Só que é de outra só para ficar mais claro. E eu vou falar um pouquinho para vocês aqui dessa relação. É linha, tá? A gente não está conseguindo interagir aqui agora, né? A gente não está. Estou um pouco enferrujado no virtual, a gente ficou tanto tempo no virtual, agora a gente está no, no, no ao vivo, né? E eu, às vezes, interajo com vocês para entender quem já ouviu falar do linha. Depois a gente pode abrir um pouquinho para ver o que vocês têm para dizer. Mas, assim, isso não é uma medida de outro mundo, isso não é uma coisa paranoica, não é difícil de vocês entenderem. O aluno não tem que ter grandes conhecimentos, médico, né? Vamos colocar assim, vocês todos aqui são médicos, não tem que ter grandes conhecimentos de ultrassom e de ecocardiograma, mesmo que ele não goste. É apenas a gente entender o que é esse dado e aí você vai passar a procurar esse dado no laudo ecocardiograma do teu paciente. Então, você como clínico, que é responsável pela conduta do paciente, você vai entender um pouquinho mais do eco para além da fração de ejeção, que faz todo sentido para essa aula, porque se eu estou falando da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a fração de ejeção, que é tão valorizada pelos médicos, aqui não vai prestar para nada, tá? Então, você vai olhar o eco lá, fração de ejeção de 66%. Problema. O eco está normal. Não, não é isso. Eco de hipertenso, a gente não olha assim, tá? A gente olha de outra forma. Então, por favor, não saiam da sala, tenham paciência comigo. Essa é uma imagem de um Doppler, tá? Estudando a diástole de um paciente. E vocês vão entender. Aqui no quadrinho da esquerda, eu tenho fluxo mitral. E aí, quem teve aula com a Beth vai lembrar do ciclo cardíaco, você vai ver quando a mitral abre, a gente tem a onda de enchimento rápido, e depois você tem a contração atrial e você tem a onda A. Então, a gente tem onda e onda A. Esse é o fluxo, tá, de sangue entre átrio e ventrículo na diástole, tá? Então, prestem atenção na onda E. Essa onda E aqui, a gente tem uma medida para essa onda E, tá? Pelo Doppler, você pega ali uma medida de fluxo e olha a velocidade dessa onda E. O que vocês estão vendo aqui no quadrinho da direita, que eu estou mostrando agora, é uma medida que a gente chama de Doppler tecidual. O princípio é o mesmo, só que eu boto o cursor no anel mitral e eu, em vez de ver a velocidade do fluxo mitral, eu vejo a velocidade de relaxamento do anel, tá? Isso a gente chama de E'. O relaxamento do anel é E'. Então, a relação da onda de enchimento rápido, que, via de regra, na ICFEP vai ficar muito alta, vai aumentar muito, porque a pressão do átrio esquerdo vai aumentar. Quando a mitral abrir, ele vai ter uma onda de enchimento rápido muito alta. Ao mesmo tempo que é um coração duro, rígido, que relaxa pouco, o E', perdão, ele vai reduzir. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui um Ezão com um Ezinho. Então, essa fração, o numerador aumenta, o número aumenta muito, o denominador reduz. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um número mais alto. Então, é só isso que vocês têm que saber. Não, mas tem mais coisa na diástole, tem muito mais coisa na diástole, né? Hoje tem a diastolia, estudo da diástole, tem milhares de parâmetros novos aparecendo. Mas, gente, se vocês conseguirem agregar isso na avaliação de vocês, quando vocês estão avaliando o paciente, pedindo o eco, vem o ecocardiograma, além da fração de ejeção, vai lá e busca nos parâmetros da diástole o E' desse paciente, tá? O ecocardiografista vai medir e vai colocar lá, tá bom? Uma dica que eu coloquei aqui, de um eco bem escancarado, com a diástole bem alterada, é assim: quando vocês olham um paciente hipertenso e pegam um ecocardiograma, se a gente quiser não, sim, olhar de uma forma bem rápida, qualquer septo maior que 12, qualquer átrio esquerdo com volume acima de 34 e qualquer EL acima de 14, tá aí, isso é uma diástole bastante alterada, tá? É muito improvável que esse paciente não tenha esse efeito, tá bom? Ou que não tenha sintoma, tá? E se não tiver, talvez ele esteja subavaliado.
Vocês viram que no slide anterior, o limite do E' era 9, e aí eu botei 14, porque isso, quanto mais aumenta, você aumenta mais a chance do paciente ter alteração da diástole. Um E' de 9 já está alterado, acima de 14 definitivamente é alterado, tá? Vai Alô? transferir para ele. Alguma pergunta? Acho que não, acho que foi alguém que entrou com Tá. o microfone aberto. Bom, gente, assim, talvez eu tenha perdido muito tempo aqui, mas aqui eu acho que vale a pena vocês terem esse conceito da medida da diástole, tá? Que eu acho que os clínicos em geral, os médicos, eles ficam às vezes muito atentos com outros sinais, né? Por exemplo, na cardiologia, sempre atento à doença isquêmica, que é legal, que é bom, é óbvio que é bom, mas assim, as alterações da diástole passam muito despercebidas. Então, assim, às vezes o paciente fica numa fila de ecocardiograma no CISREG meses, né? Um paciente que, se você vai pegar, talvez na clínica, nem precisasse tanto daquele eco. Mas uma vez que ele fez o eco, a gente precisa valorizar esses dados, né? Então, se ele já tem um L aumentado, se ele tem átrio esquerdo aumentado, mesmo que ele não tenha o septo de dor, se ele já tem esses critérios da diástole aumentados, ele tem um risco maior de desenvolver, se já não tem, desenvolver esse EFEP, e ele precisa estar sendo avaliado mais de perto, tá? Agora, soma-se a isso, que você está vendo um paciente, por exemplo, hipertenso, que toma mais de 3 drogas como no ProHeart, obeso, se você botar no score HFpEF, ele já praticamente fecha para esse EFEP, tá? Ô, Fábio, a Júlia perguntou aqui, quando você fez a pergunta sobre quem já tinha ouvido falar no ELinha, eu botei aqui no chat, o João Gabriel disse que não sabia o que era, mas a Júlia está perguntando aqui, me perdi um pouco, o ELinha é a diástole atrial? Não, ótima pergunta, Beth. Olha só, Júlia. Não vamos falar de sístole atrial e diástole atrial, tá? Porque isso gera confusão. Sístole é sístole, diástole é diástole, no ventrículo. Quando a gente fala da contração atrial, a gente sabe que ela acontece na diástole, certo? Esse é um conceito bom da gente ter, porque senão a gente se confunde, falando em sístole atrial, em diástole atrial. Eu vou repetir. A onda de enchimento rápido, tá? Ela acontece na diástole, na abertura da mitral, tá? No mesmo momento que você está fazendo a onda que o fluxo de sangue está vindo do átrio para o ventrículo, você está relaxando, o ventrículo está relaxando, é como se você estivesse jogando o anel mitral para trás. Então, são medidas que você faz simultâneas, no mesmo momento do ciclo cardíaco, tá? Você está medindo a velocidade com que o fluxo entra no ventrículo e você está medindo a velocidade com que o ventrículo relaxa, tá? Então, é uma relação entre a velocidade do fluxo que está entrando no seu ventrículo na diástole com o relaxamento do ventrículo também na diástole. São medidas da diástole ventricular, tá? E elas vão anteceder a contração atrial, tá? O átrio está naquele momento que a válvula mitral está aberta e que você está tendo um fluxo de enchimento rápido, imediatamente depois vai ter a contração atrial, tá? Só para termos assim didáticos, vai ter uma segunda ondinha de relaxamento, que é a onda linha, que a gente não falou aqui, mas é porque quando o átrio contrai, ele empurra mais sangue para dentro do ventrículo e o anel mitral volta a dar uma relaxada para trás, porque você está empurrando ele. Não sei se ficou claro. Ficou claro, Júlia? Sim, a Júlia Ficou sim, respondeu aqui. obrigada. Ah, Tá? valeu, Júlia. Tá? Assim, para a gente assim, não virar decoreba, é só para vocês entenderem assim, que é uma relação ecocardiográfica que está medindo se a pressão do átrio esquerdo está muito alta, porque se eu tenho uma diástole prejudicada, se eu tenho hipertensão há muito tempo, um ventrículo muito rígido, ou outra etiologia de CFEP, a tendência é que a minha pressão do meu átrio aumente muito. Se a pressão está muito alta, a gente pensa, quando você abre a porta, tudo que está lá dentro quer sair rápido. Então a onda E fica gigante, tá? Ao mesmo tempo, ventrículo duro, ventrículo rígido não relaxa bem, tá? Então são duas coisas que acontecem de forma simultânea. Tá? A gente podia falar aqui a noite inteira sobre isso, não fiquem assustados, não vou fazer isso, mas é lógico que a gente tem vários detalhes sobre isso, né?
Idoso, por exemplo, vai ter o relaxamento mais reduzido mesmo, naturalmente, independente da hipertensão. Mas esse é um parâmetro muito poderoso para vocês aumentarem a perspicácia de vocês, aumentarem ali a chance de vocês fazerem o diagnóstico e não olharem para o ecocardiograma procurando fração de ejeção, que é muito comum. Você pega a cardiograma e vai lá, olha a fração de ejeção. Olha, no máximo, você tem alteração segmentar, o eco normal. Tá? O médico escreveu aqui disfunção diastólica grau 1, mas eu não entendi. Eu nem olho para aquilo, se é grau 1, se é grau 2, como é que ele classificou. Eu vou nos parâmetros, tá? Se tiver um E' aumentado, a gente precisa valorizar, tá? Bom, vamos falar um pouquinho dos trials, né, que agora está na última parte da aula. Então, se eu sei diagnosticar esse EFEP, se eu sei que é um problema bastante relevante, se eu aprendi pelo menos um score para avaliar esse EFEP, que é um score clínico que tem lá um dado cardiográfico que eu ensinei para vocês aqui. E agora, o que eu faço com esse paciente? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, quase todos os trials que foram feitos em CFEP até hoje, eles deram com burro na água. Enquanto na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, você tem trials espetaculares, na ICFEP não é assim. E aí a primeira explicação, gente, é porque provavelmente, de novo, a gente está tentando enquadrar como igual um monte de paciente que de igual não tem nada. Né? São pacientes que conjugam alguns fatores de risco, né? Que têm algumas medidas ecocardiográficas ok, são iguais, mas a fisiopatologia deles, em proporções absolutamente diferentes, fazem com que eles respondam de forma diferente a determinados tratamentos. E aí os trials não vão bem. Tá? Então, aqui é só para mostrar um monte de trials de ciência cardíaca e preservada que não deu certo. Eu vou só destacar aqui esse que tem o nome bonitinho, TopCat, que é o estudo da espironolactona, tinha que ser, para quem não sabe da minha estrada, mestrado, doutorado, eu sou meio fissurado em antagonizar a aldosterona, então aqui é o estudo da espironolactona que supostamente não deu resultado na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, mas depois eu vou falar um pouquinho dele, tá? Vamos falar do que funciona, o que mudou. Então, voltando aqui, ó, o estudo Chaga com candesartana, o Paragon aqui com sacubitril valsartana, que seguiu o paradigma, que foi o estudo do Entresto em parasitização reduzida. O que funcionou em ICFEP? Bom, eu acho que vocês já ouviram falar dos SGLT2, empaglifosina e dapaglifosina, né? Que são medicações que chegaram há pouco tempo no mercado, inicialmente para tratamento de diabetes, o mecanismo de espoliar a glicose na urina, basicamente é isso que acontece. Mas, à medida que você começaram os trials de diabetes, sempre incluindo pacientes com alto risco cardiovascular, que são, né, inerentes ao diabetes, percebeu-se que você reduzia a internação para insuficiência cardíaca e, inclusive, desfecho mortes, tá? Em conjunto com internação para insuficiência cardíaca. Então, se desenharam outros estudos, também em insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e eles, sim, esses estudos, aqui eu botei só dois, o Emperor, que é da empaglifosina, e o Deliver, que é da dapaglifosina, mostrando que, sim, o ISGLT2 tem benefício de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, quebrando um pouco aquele paradigma que nada que dava certo para a fração de ejeção reduzida daria para preservada, a gente tem essa classe de droga hoje que dá certo para a fração de ejeção preservada. Aqui eu vou pular um pouquinho, porque isso aqui não interessa, tá, gente? O que interessa nesse slide que eu trouxe para vocês? Eu já falei disso lá no início da aula. Atenção! Como foi incluído em ciência cardíaca com fração de ejeção preservada nesses estudos? Então, eu falei lá na classificação que CFEP é fração de ejeção acima de 50%. Mas quando você vai ler o critério de inclusão desses estudos, eles incluem também a fração de ejeção levemente reduzida, aquele paciente que tem entre 40% e 50%. Geralmente, ele está nesse trial. Tá? E isso pode gerar alguns resultados para um lado e alguns para outro. Né? Um deles é que, muito provavelmente, isso aumenta a chance dele mostrar benefício naqueles parecido com aqueles que têm fração de ejeção reduzida, que esses pacientes se comportam de forma semelhante. Tá?
Então, há quem advogue, há quem diga que se a gente colocasse só fração de ejeção preservada, algumas análises, ou, por exemplo, quando você está avaliando aquele teu paciente hipertenso, que tem fração de ejeção de 70%, cavidade pequena, ele talvez não responda de uma forma tão espetacular a dapaglifosina como você espera, entendeu? A gente vai falar sobre isso agora. O que esse paciente precisa inicialmente, o paciente hipertenso, com ICFEP, apesar de estar no trabalho, de estar no trial, de estar no guideline, que ele tem que tomar SGLT2, o que ele precisa, antes de mais nada, é tratar a doença de base. Então, se a gente está falando de hipertensão, ele precisa tratar a hipertensão. Se a gente está falando de diabetes, ele precisa tratar a diabetes. Se a gente está falando de um paciente com FA, ele precisa controlar a frequência e ver se ele é ou não candidato à ablação da FA, tá? Então, antes da gente sair fazendo aquela prescrição maravilhosa, linda, cheia de coisas que o último guideline mandou a gente falar, o guideline também fala que é para tratar a doença de base, tá bom? Aqui é só para fazer algumas considerações de estudos que supostamente foram negativos, mas que não são, em algum aspecto, podem se justificar. Quem for ler os artigos, quem for ler as diretrizes, vai achar que, por exemplo, tem espaço para fazer Entresto, que é o sacubitril valsartano em fração de ejeção preservada, principalmente no grupo de mulheres, quando ela é levemente reduzida, quando ela fica ali borderline, tá? O estudo TopCat, que é o estudo da espironolactona, eu queria só dizer para vocês que tem algumas análises pós-hoc. Análise pós-hoc é quando, depois de liberado os resultados, alguém vai lá, pega aqueles dados e analisa, tá? De outra forma, aquilo não foi pré-estabelecido no estudo, tá? Não tem o mesmo valor, mas isso que é uma análise pós-hoc. Mostraram que existiu problemas no TopCat, principalmente em alguns pacientes incluídos no leste europeu, Rússia, e quando você excluía aqueles pacientes, esses resultados se tornavam positivos. Então, quem estuda insuficiência cardíaca, tem gente que vai advogar que a espironolactona, sim, pode ser usada porque tem benefício, tá? Eu vou usar que sim, que ela pode ser usada porque ela é indicada na hipertensão resistente, por exemplo. Então, se esse paciente tem ICFEP, mas tem hipertensão de difícil controle, a gente tem que tratar. A gente está discutindo aqui, não é uma droga que é adicionada para tratamento da hipertensão. A gente está discutindo aqui se o paciente supostamente não tiver hipertensão resistente ou não tiver com a hipertensão descontrolada. Eu tenho benefício de adicionar tal droga para benefício de desfecho na insuficiência cardíaca? Não sei se estou sendo claro, porque às vezes a gente parece assim, bom, eu vou dar espironolactona, o paciente é hipertenso, tá? Mas aqui o detalhe é diferente. O detalhe é sobre o porquê que a gente está dando essa droga para qual desfecho que a gente está esperando, tá? A gente já está chegando no fim, né? Eu não posso deixar de falar de uma série de estudos, aí, de uma meta-análise que traz um número pequeno de pacientes no geral, mas que mostra benefício, e a gente tem essa evidência para fazer isso, que é estimular os nossos pacientes a fazer atividade física e melhorar a sua capacidade funcional, e aqui principalmente pensando em atividade aeróbica, tá? A gente está agora num crescente de estudos com aumento de atividade muscular, de resistência, né, para a gente mostrar também que reduz mortalidade, mas principalmente esses estudos mais antigos com atividade aeróbica, que muda desfecho. Então, nosso paciente hipertenso, nosso paciente com obesidade, nosso paciente com diabetes, a gente precisa, a gente falou isso, né, na última sessão, lá no último evento do ProHeart, a Cris estava lá, falou isso para a gente precisa talvez mudar a nossa forma de ver esses pacientes, de falar tanto da terapia farmacológica em 20 minutos de consulta, 19 são terapias farmacológicas, no último minuto a gente fala de mudança de estilo de vida, de atividade física, talvez a gente tenha que mudar essa forma de fazer isso, e a atividade física é importante para a gente mudar isso, tá? Um último estudo que eu queria falar, uma última classe de droga que eu queria falar, que todo mundo aqui conhece, tem certeza, pelo que está sendo divulgado hoje em dia, são os análogos de LP1, e aqui a gente está falando da semaglutida, tá? Então, esse é um estudo bem grande, na verdade é uma série de estudos, tem um nomezinho engraçado, fácil da gente gravar, que é STEP-HFpEF, né? Então, o STEP-HFpEF
que é o uso da semaglutida em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, pacientes obesos, que foram randomizados com ou sem diabetes para usar semaglutida, que é uma droga também, análogo do GLP-1, que inicialmente era só para tratar diabetes, depois a obesidade, e agora a gente está vendo benefício na insuficiência cardíaca desses pacientes, inicialmente que tenham essas comorbidades, tá? Aqui o desfecho clínico foi o questionário de Kansas, que é um questionário comum em aplicar de qualidade de vida na insuficiência cardíaca e redução de peso, e atingiu o desfecho primário assim, de lavada, então assim, tem vários resultados ainda saindo, mas parece que a gente tem um horizonte aí do GLP-1, assim como entrou em pacientes com diabetes, talvez, quem sabe, entrar também em pacientes sem diabetes, obesos, para tratar sintomas da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? Aqui eu ia falar um pouquinho do universo do diabetes, mas é a mesma coisa. Só queria mostrar para vocês que, se vocês forem na literatura, a gente tem documentos muito interessantes, tanto do ESC, né, o europeu, quanto do American College, o americano, e documentos também que vocês podem procurar no site da SBC e da SBAN, que são sites fáceis de navegar que estão disponíveis, mostrando tratamentos específicos da insuficiência cardíaca dentro dessas doenças, no caso do diabetes. Vai falar a mesma coisa, vai falar para vocês procurarem doença estrutural no eco e para procurar níveis de peptídeo natriurético. Eu não tinha falado antes, mas os níveis de peptídeo natriurético de pacientes ambulatoriais, que você está lá no seu ambulatório pesquisando, não é a mesma coisa do paciente que você está vendo na emergência com suspeita de doença cardíaca aguda, tá? Então, tá aí, BNP acima de 35 picogramas por ml e o NT-proBNP, que é uma promolécula acima de 125, tá? Então, são níveis relativamente, não são níveis elevados, não, que vão fazer, que vão pontuar nessa escala diagnóstica, tá bom? Eu sei que a gente tem muita limitação ainda no SUS para ter peptídeo natriurético, alguns hospitais já estão tendo, lá no Gafre não é regular, às vezes tem, às vezes não tem. A gente tem sempre que ter atenção para o tipo de kit, às vezes o kit não vem com a unidade que a gente está esperando, mas eu acho que a gente está caminhando para ter um pouco mais de acesso ao peptídeo natriurético, e isso, na minha opinião, é muito positivo. Só não usem o peptídeo natriurético como uma verdade absoluta, tá? Aqui, é igual o eletro. O eletro não tem uma baixa sensibilidade, o peptídeo natriurético também vai ter em alguns pacientes, principalmente no paciente obeso. Paciente obeso, às vezes, tem um falso negativo com peptídeo natriurético, com níveis de peptídeos normais, pelo turnover do tecido adiposo. Então, cuidado com isso. Se você desconfia muito desse CFEP, o peptídeo natriurético normal não vai excluir, ele vai ser mais uma questão que você vai pesquisar, mas vai lá, não vai pontuar naquela escalinha do AFPF, mas vá adiante com os outros itens que eu falei para vocês aqui, tá bom? Aqui é só para mostrar a quantidade de estudo clínico, não vou falar isso para vocês não, tá, gente? Que tem aqui hoje em insuficiência cardíaca, tanto reduzida quanto preservada, em pacientes diabéticos e não diabéticos. Aqui é só para pontuar o seguinte, não vou falar isso tudo também não. Olha só o nível de evidência que entrou no guideline, esse está publicado no European Heart Journal de 2023, para uso de SGLT2 em pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada e diabetes. Olha aqui, ó, tanto fração de ejeção reduzida como preservada. Nível 1A é o melhor nível de evidência que a gente tem. E eu trouxe isso aqui para pontuar com uma questão muito prática para vocês, tá? Jovens médicos que estão aí atendendo esses pacientes no SUS. A gente tem PCDT de dapaglifosina liberado hoje no SUS. Dá um pouquinho de trabalho de fazer LME, mas para pacientes diabéticos com alto risco cardiovascular, acima de 40 anos, eles conseguem pegar de graça dapaglifosina na Rio-Fac. Só tem que ter o trabalho de preencher LME, tá? Por último, se eu puder resumir o tratamento do meu paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, eu vou ficar aqui, ó, exercício físico e manejo das comorbidades, tá? Quem esperou que eu fosse falar do SGLT2? Não, a gente fica aqui. Esse aqui é o ponto principal do tratamento,
tá? Depois disso, óbvio, eu tenho que dizer o que está na literatura, e SGLT2 está indicado, e aí ficou pequeno, mas é de acordo com a característica clínica de cada paciente. A gente vai usar diurético de alça para tratar hipervolemia, a gente vai poder usar inibidor do receptor de aldosterona em pacientes com maior benefício naqueles que têm levemente reduzida, mas também na SFEP. A gente pode ter espaço para usar o sacubitril valsartana, segundo aqueles estudos pós-hoc, em pacientes com insuficiência cardíaca intermediária, mas cuidado com esse dado, tá? E tratar a hipertensão como um todo, com BRA, com IECA, enfim, com beta-bloqueador, com o que tiver para tratar, porque a gente sabe que tem que reduzir os níveis de pressão, que isso é importante, você vai estar dentro do manejo das comorbidades, tá bom? Aqui, gente, eu só queria dizer uma coisinha rápida para vocês. Eu estou trabalhando com isso, a Beth sabe disso. A gente vai, nos próximos anos, ouvir muito falar de ecocardiografia de estresse na diástole. A gente está acostumado a estressar os pacientes para procurar doença isquêmica. Mas, às vezes, aquele linha que eu mostrei para vocês lá também está normal, mas está normal em repouso. Você bota o paciente para pedalar numa bicicletinha, você vê que o mínimo esforço a diástole dele piora demais. Então, eu acho que é um exame muito interessante. Eu só coloquei aqui para colocar pulga atrás da orelha aqui, que eu acho que a gente vai ganhar muito, aumentar muito, ampliar muito a nossa possibilidade de diagnóstico desses pacientes quando a gente aprender um pouco mais sobre o estresse diastólico, tá? Isso aqui é mais do mesmo, tá? Só queria mostrar alguns detalhes, mas eu já falei isso tudo para vocês. É só para mostrar, essa aqui é uma revisão do New England de 2016. Ela é antiga, mas se você pegar ela para ler hoje, tudo que a gente está falando aqui está lá, só está um pouco mais bagunçado. E de lá para cá, nesses últimos anos, o que se fez foi organizar um pouco essas ideias. Mas, basicamente, aí está o modelo antigo da insuficiência cardíaca e está o modelo novo, falando de estresse oxidativo, falando da inflamação e da doença microvascular, está aí falando da hipertrofia ventricular, está aí falando do ELinha, tudo está aí nesse estudo já de 2016, nessa revisão que é da Mayo Clinic. Então, às vezes a gente pega um estudo mais antigo, tem que pegar o último artigo. Se você ler com carinho, essa revisão está ótima. Todos esses dados que eu estou dizendo estão aí, tá bom? Finalizando, gente, falei 1 hora, desculpa se eu me estendi um pouquinho, mas acho que eu fechei 1 hora certinho de aula, tá? O que eu queria que ficasse aqui para vocês? Primeiro, confirmação diagnóstica, tá? Em pacientes que apresentam sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, onde você olhou lá e a fração de ejeção é normal, é muito importante que vocês procurem evidências objetivas de doença estrutural, tá? E aí, lógico, quando a gente está falando da hipertensão, a gente está falando da HVE concêntrica, que eu falei lá. Mas numa outra etiologia, a gente pode estar falando de uma doença valvar, a gente pode estar falando de qualquer evidência de doença estrutural ou funcional, tá? A hipertrofia ventricular esquerda, a hipertrofia concêntrica vai ser o clássico da gente ver na hipertensão. Mas, às vezes, em fases mais iniciais, a gente só tem alteração da diástole. Veja, não é só, a gente tem ainda alteração da diástole. É muita coisa, mas pode passar despercebido. Então, procurem isso, principalmente no ecocardiograma, mas não desprezem eletrocardiograma. Se vocês não tiverem onde vocês estão trabalhando eco, façam eletro e façam raio-x de tórax para ver sinais de congestão pulmonar. E sim, se tiverem condição, é muito legal que a gente tenha como medir os níveis de peptídeo natriurético, porque isso vai aumentar muito as nossas possibilidades de diagnóstico. Sobre os nossos níveis de peptídeo natriurético, assim, eu queria de novo falar, se eles forem normais, cuidado, tá? Principalmente nos obesos, eles não estão excluindo esse diagnóstico de CFEP. Eficácia do tratamento. O que eu vou tratar? Como é que eu vou tratar esses pacientes? As medicações que melhoram os desfechos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, em geral, isso eu mudei para trazer aqui hoje, não demonstram benefícios em pacientes com CFEP. Só que a gente já tem algumas exceções. E SGLT2, tá? A gente tem aqueles detalhes da espironolactona que eu falei para vocês, e a gente tem, inclusive, aí uma janela para usar sacubitril. Eu vou confessar a vocês que eu não uso, tá? Baseado nessa análise pós-hoc. Eu deixo o sacubitril valsartana para quem tem fração de ejeção reduzida. E no horizonte aí, eu acho que o GLP-1 chegou para ficar principalmente, óbvio, nos pacientes obesos e diabéticos, tá?
que eu acho que melhora muito o perfil desses pacientes. Abordagem de tratamento no manejo deve incluir também diurético. Ah, mas não muda a mortalidade. Gente, não muda de uma forma direta. Não tem nenhum estudo que ninguém vai fazer esse estudo, né? Agora. Então, algumas coisas a gente tem que entender que melhora assim, a qualidade de vida do doente e pode melhorar outras coisas. E uma coisa que eu não falei nessa aula aqui, tinha um slide que pelo tempo eu acabei passando, é que quando você reduz internação por insuficiência cardíaca, se discute muito que você esteja reduzindo a mortalidade, tá? Todo paciente que interna por IC descompensada, seja CFR ou ICFEP, ele morre mais. Então, qualquer conduta que eu faço com que esse meu doente interne menos, eu posso estar, de alguma forma, inferindo aí que eu posso estar reduzindo mortalidade, tá bom? Tratar comorbidades é o ângulo que é a pedra fundamental, tá? E aqui no caso, lógico, a gente está falando de tratar hipertensão, mas qualquer que seja a comorbidade relacionada, e pensem com muito carinho, assim, não desistam em estimular o paciente para o tratamento aeróbico, por pior que possa parecer seu paciente, tá? Por mais inadequado que possa parecer, maior seja o IMC, maior seja o problema ortopédico que ele tem, às vezes a gente desanima, acha que o paciente não vai começar, mas a gente sempre tem que buscar esse caminho. Acho que cada vez mais a gente tem que discutir isso, a multidisciplinaridade dos nossos ambulatórios de hipertensão, contando com o nutrólogo, com o nutricionista, contando com o educador físico, contando com o médico do exercício, especialista, que pode orientar melhor nessas nuances de pacientes com limitação. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Desculpa se eu falei demais, o assunto me cativa, estou aberto para perguntas e muito obrigado. Fábio, maravilhoso. Não esperava diferente. E o, o João Gabriel te mandou aqui no WhatsApp para mim assim: aulão, né? Aprendi muito. Que E, bom. e é verdade, aulão. Acho que todo mundo aprendeu muito. E algumas coisas interessantes que eu quero comentar, mas vamos primeiro abrir aqui para as perguntas. Vai gravar Fala as aí, João, perguntas, você que professor, ou aprendeu vai parar? muito. Hã? Vai gravar as perguntas ou vai parar? Não, vou parar. Tá.